Olha que foi meu bom José se apaixonar pela donzela, dentre todas a mais bela de toda a sua Galileia, casar com Débora. Olá, povo santo de Deus, bom dia com o santo do dia. Meus irmãos, hoje é dia 19 de março, um dia muitíssimo especial na Igreja Católica. Tem muitas cidades aí do Brasil e do mundo que é feriado, né? No mundo inteiro é festa, mas tem cidades que realmente param aí para celebrar, né, a vida, a honra, a imagem desse grande homem de hoje. Nós vamos lembrar que é São José, esposo de Maria e pai de Jesus. Então, meus irmãos, nós não vamos conhecer a história de São José, né, mas nós vamos entender qual que é a importância desse homem, né, para nós, né, que somos cristãos católicos, para nós que somos pais, para nós que temos alguma responsabilidade espiritual, né, com alguém, para nós que muitas vezes não entendemos ainda o valor real desse grande homem que foi escolhido por Deus, tal qual como Maria também foi. Então, que São José, esposo de Maria e pai de Jesus, nos abençoe desde já, que nos ilumine, nos proteja e também nos dê a graça de bem viver as mesmas virtudes que ele viveu enquanto viveu como pai de Jesus. Que o nosso bom Deus nos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, hoje irei ler um texto belíssimo, um texto muito bom, de um grande amigo nosso, um amigo pessoal meu também, que é do frade franciscano, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, Frei Francisco Areque. Então, aquilo que irei ler, aquilo que irei expressar aqui, foi feito pela mente brilhante e pelo grande devoto e grande defensor de São José, que é o nosso grande amigo Frei Areque, tá bom? Então vamos lá. O Frei Areque começa assim: não se pode falar de São José sem falar de sua esposa Maria e nem de seu filho Jesus. Eles são, meus irmãos, inseparáveis porque Deus simplesmente quis assim. Quando os reuniu numa família, Deus quis que eles fossem a encarnação, a representação do Deus uno e trino dos cristãos. Mas atenção, meus queridos, eu não estou aqui igualando José e Maria a Jesus como se fossem deuses. Não é pela divindade que José e Maria se igualam a Jesus, mas pela humanidade. Ao se tornar gente, o Filho de Deus se igualou aos seus pais humanos, Maria e José. O autor da carta aos Hebreus diz que Jesus foi em tudo igual a nós, menos no pecado. Isso está lá em Hebreus 4, versículo 15. Por isso que Frei diz, né, que eles se igualam a Jesus, não pela divindade, mas Jesus se iguala a eles pela humanidade. Assim, quando o Filho de Deus veio compor a família de São José e Maria, essa família se tornou encarnação da Santíssima Trindade. O teólogo Leonardo Boff, no seu belíssimo livro São José, a personificação do Pai, de 2005, diz, abre aspas, a inteira Trindade assumiu nossa condição humana e mora entre nós. A Trindade Celeste do Pai, Filho e Espírito Santo se fez Trindade terrestre em Jesus, Maria e José. Podemos encontrar esse trecho no livro, né, de Leonardo Boff, né, na página 29. São José, meus irmãos, é o homem do silêncio. Ele não fala nada, mas, sobretudo, obedece e age. São José é o homem do silêncio, mas que está atento a tudo, e ele apenas e, sobretudo, obedece e age. Podemos dizer por isso que ele é também o homem da obediência. Quando ele descobre a gravidez de Maria, ele pensa o quê? Em abandoná-la.
Mas quando o anjo lhe ordena aceitar Maria, o que ele faz? São José obedece. Está lá em Mateus capítulo 1, versos 24. Quando o menino Jesus corre perigo e o anjo manda fugir para o Egito, o que ele faz? Ele obedece. Está lá em Mateus capítulo 2, versos do 13 ao 15. Quando ele recebe a ordem para voltar a Nazaré, ele obedece e vai. Podemos ver isso lá em Mateus capítulo 2, versos do 19 ao 23. Então, meus irmãos, a importância de São José não está naquilo que ele diz ou faz, mas naquilo que Deus fez dele, isto é, o Pai de seu divino Filho Jesus Cristo. Isso o torna um ser humano especialíssimo ao lado de sua belíssima e preciosíssima esposa. Foi o único homem no mundo a ouvir o Filho de Deus chamá-lo de Pai. Foi o único homem no mundo a dar ordens ao Filho de Deus e ser obedecido. Está lá em Lucas 2, versículo 51. E aqui, meus irmãos, é necessário enfatizar que José não é inferior em nada a Maria, mas em nada mesmo. No projeto de Deus, ele e sua esposa gozam da mesma importância. Isso porque ele é tão pai de Jesus quanto Maria é sua mãe. Por isso, não tem sentido, esse menosprezo da piedade católica em relação a ele. Não tem sentido. Enquanto a sua esposa é honrada com dezenas de centenas de milhares de celebrações todo ano, José deve contentar-se, tadinho, com uma só, no dia 19 de março. Tem alguns locais, evidentemente, que dia 1º de maio, celebra-se o dia do Trabalhador, e tem alguns cantos também que dia 1º de março também celebra-se São José. Além disso, para diminuir a sua importância, nunca José é chamado de Pai de Jesus por nós, por nós, pelo povão, pela igreja. Sempre se acrescenta um adjetivo com função depreciativa para torná-lo menor, muito menor do que ele é. Ou seja, pai nutrício, ou seja, o pai que nutriu, o pai que criou, e pai adotivo, etc. É injustificável esse desprestígio. A Bíblia, porém, não traz nenhum adjetivo. Diz que ele é pai e pronto. Está lá em Lucas 2,48. Também não diz que Jesus é seu filho adotivo, não. Diz que ele é filho e pronto. Abre aspas. Todos se puseram a falar dele. Não é esse o filho de José? Está lá em Lucas 4,22. Aspas de novo. Achamos aquele de quem escreveram Moisés e os profetas, Jesus, o filho de José, de Nazaré. Nossa homenagem, portanto, a São José, que juntamente com a sua santa esposa Maria, foram escolhidos por Deus para serem, aqui é importante, o Frederic lembrou muito bem, São José e Maria foram escolhidos por Deus para serem as primícias do ser humano redimido, ser humano livre, o ser humano santo de fato. Então, meus irmãos, essa é mais do que uma história, essa é a nossa homenagem àquele que é o patrono da igreja, aquele que deu tudo de si, para levar em cabo, para fazer realmente a vontade do Pai se concretizar. Meus irmãos, que a igreja possa reconhecer a importância desse santo homem, que possa colocar em pé de igualdade Maria e José, porque os dois, meus irmãos, têm a mesma importância. O Frei Erec, ele é conhecido por nós, além de ser devoto, ele tem muitas referências de livros, Eu trouxe apenas um aqui. Tem muita mais coisa que ele poderia falar aqui, mas para não alongar muito, o texto que ele sabia que ia para o vídeo, então ele colocou isso aqui, Mas só por isso aqui dá para a gente poder dizer que São José é realmente um ser extraordinário e que nós precisamos mudar essa visão em relação a São José, porque ele foi realmente muito, muito, muito especial, muito importante para a vida de Jesus, portanto, para a remissão e para a salvação da humanidade. Então, e assim como São José, possamos sermos
ótimos pais, pessoas ótimas em relação ao cuidado com aqueles a quem Deus, né, confiou para nós, seja filhos, seja, né, para quem tem responsabilidades pastorais, enfim, que possamos ser bons pais, né, nesse mundo como São José foi também, sem esperar nada em troca, sem esperar também reconhecimento. Reconhecimento vem de Deus, né, mas nesse caso aqui precisamos sim reconhecer essa grande figura que foi São José. Então, nosso muito obrigado ao Frei Francisco Quarec por esse texto belíssimo. E não esqueçamos, sejamos santos, pois o nosso Pai que está no céu é santo. Mas você foi amar Maria. Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar sem nunca ter que se exilar, nem se esconder